Graça e paz. Então hoje quero compartilhar uma palavra para os homens e gostaria de mencionar de um homem específico que está na palavra de Deus no Velho Testamento. Poderia falar de Davi, poderia falar de Moisés, poderia falar de Samuel, poderia falar de vários homens que estão ali mencionados em Hebreus, falando dos heróis da fé. Mas eu gostaria de falar de um homem que poucos conhecem. Um homem que, dentro da palavra de Deus, no Velho Testamento, ele foi mencionado no meio de uma genealogia. O livro de Crônicas, o livro de 1 Crônicas, ele registra ali a árvore genealógica dos oficiais das tribos hebreias e principalmente da tribo de Judá, onde está mencionado o nome de Jabes. É esse homem que eu gostaria de falar, o nome de Jabes. Então, nós encontramos esse homem escondido, numa das seções menos lidas da Bíblia. Ele está ali inserido num dos livros menos lidos da Bíblia. E só que há uma diferença na vida deste homem que nos edifica, que nos deixa como exemplo e que Deus nos mostra através do exemplo da vida desse homem que se chama Jabes. Ele, então, na sequência ali de 44 nomes mais ou menos, onde estão falando fulano gerou ciclano e aí aparece o nome de Jabes. Qual será que foi o segredo da reputação de Jabes para ser mencionado daquela maneira no versículo? Eu creio que ali, naqueles apenas 2 versículos onde menciona o nome de Jabes, a vida dele, ali é uma mini biografia deste grande homem de Deus. Em 2 versículos foi mencionado para que possamos ser edificados. Eu gostaria de ler a palavra de Deus ali. Havia um homem chamado Jabes, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. E Jabes orou a Deus de Israel, dizendo: ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse o meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo o mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Olha só que tremendo a vida deste homem, um homem que estava sentenciado pela própria mãe. O significado do seu nome, Jabes, é sofrimento. E a Bíblia e a palavra diz que ele era ilustre. Um homem que se destacou, um homem que se tornou uma referência, um homem que se tornou um homem de sucesso. Por quê? Qual é a diferença? O que aconteceu? Então, nós vemos aqui a oração de Jabes. A oração de um homem que estava sentenciado a sofrer, porque o seu nome era sofrimento. A sua mãe deu esse nome de Jabes. Eu vou ler aqui. Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. O que lhe tornou ilustre? A sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porque com dores eu dei a luz. Ou seja, um homem que nasceu no meio do sofrimento, no meio da dor, ele estava sentenciado então a sofrer, tinha uma sentença de sofrimento na vida dele, mas ele foi considerado nessa passagem na Bíblia de um homem ilustre, de um homem diferente dos seus irmãos. Qual é a diferença? Então, ele entendeu ou melhor dizendo, quem iria mudar essa sentença na vida dele. Ele entendeu, então, quem poderia mudar a sua sorte, mudar
a sentença que sua própria mãe lhe deu no ventre ou no seu nascimento. Ele entendeu que Deus poderia trocar, né, ou mudar a sua sorte, o seu ambiente, a sua história. E ele se tornou um nome de um homem ilustre, mais ilustre do que os seus irmãos. Então ele se destacou, ele se tornou referência, ele se tornou um homem de sucesso. Ele entendeu que Deus poderia mudar a sua vida, e é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. Só o Senhor pode mudar a nossa sorte, só o Senhor pode mudar qualquer tipo de sentença que possa estar na nossa vida. O seu nome significava sofrimento. Ele foi rotulado desde o nascimento. Será que eu estou falando para você que foi rotulado na infância, tem sido rotulado nesses dias? Eu quero dizer que Deus pode mudar a sua sorte, mudar o ambiente, mudar a circunstância, assim como aconteceu com Jabes. Porque Jabes, ele entendeu que Deus poderia mudar a sua vida. E por isso ele fez essa oração. Num momento da sua vida, ele se deu conta que Deus poderia mudar a sua vida, que Deus poderia mudar a sua sorte, que Deus poderia mudar a sentença de sofrimento e de dor e de aflição que havia sobre a sua vida. E ele foi ousado em oração. Esse é o recado. Ele foi ousado em oração. Ele orou com fé. Ele não se acomodou, ele não desanimou, ele não se conformou com a circunstância, com a sua vida. Ele não ficou prostrado. Ele então tomou a iniciativa porque ele entendeu como era o coração do Pai, como era o coração de Deus. Ele então entendeu que Deus é galardoador. E nós precisamos nos comprometer, assim como Jabes, em oração, para que a nossa história possa ser mudada, para que Deus possa interferir na nossa história, para que a intervenção de Deus, o sobrenatural de Deus aconteça assim como aconteceu com Jabes. Deus ouviu a oração de Jabes e Ele vai ouvir a nossa oração. Se nós queremos ter sucesso, nós devemos orar a Deus. Se nós queremos nos livrar das nossas culpas, dos nossos pecados, se nós precisamos que seja quebrado alguma maldição, alguma sentença de sofrimento nas nossas vidas, nós devemos pegar o exemplo desse homem, Jabes. E eu vou ler aqui para terminar essa breve palavra. Então, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome de Jabes, porquanto com sofrimento ela deu à luz. E Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Senhor, se tu me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, a tua mão, e se tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, então Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou ler em outra tradução. E havia um homem chamado Jabe, mais respeitado ou mais ilustre de qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu dei à luz com muita dor. E Jabes orou a Deus, dizendo: ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse o meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal. E Deus atendeu o seu pedido. Então, meus irmãos, que possamos orar como Jabes, que possamos entender o coração do Pai como esse homem. Ele fez 4 pedidos. Quais são os 4? Pediu a bênção de Deus, pediu a expansão do seu território, pediu a presença da mão de Deus, ou seja, a intervenção da mão de Deus, e pediu a proteção do mal. Que nós possamos ser como Jabes, que possamos ser homens de oração, homens que entendem o coração do Pai e que sejam comprometidos com a bênção do Senhor,
que possamos expandir o nosso território e que possamos sempre estar na presença de Deus, buscando o seu sobrenatural e sendo protegidos de todo mal e livres de todo pecado e de toda imundícia. Em nome de Jesus, amém, graça e paz.